Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Carlos Peixoto, diretor de Trânsito de Teutônia. Bem-vindo, Carlos, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Bruna? Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer imenso a gente estar aqui hoje, contando um pouco das coisas que a gente vive em si, né? Estamos aí. Carlos, conta pra gente um pouco da tua infância, tu és natural de onde? Bom, Bruna e ouvintes, eu sou natural de Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, mas não tinha um ano de idade ainda, viemos morar em Estrela, isso em 1968, eu nasci em 67, em 68 viemos morar em Estrela, na Boa União. Lá eu fiquei até os meus 6 anos de idade, né? Com 6 anos de idade, então, eu vim morar no município de Teutônia, que daí meu pai, falecido pai, era fiscal de higiene pública em si, era fiscal de matadores em si, e ele foi designado para trabalhar na cooperativa Languiru, fiscal da cooperativa Languiru, e aí a gente acabou vindo morar em Teutônia, e de lá para cá, dos meus 6 anos de idade, a minha vida é Teutônia. Conta um pouco mais dessa tua infância, onde você estudou, como é que era a relação com a família? Bom, a gente começou, no caso, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe ainda, a gente era, como é que eu vou te dizer, era pobre em si, no caso, em si, né? Mas a minha mãe sempre batalhava muito para dar o melhor estudo em si para nós, então naquela época ela conseguiu, através de um deputado estadual, uma bolsa de estudo, e aí eu estudava no colégio Santo Antônio, a gente pegava sempre ônibus de manhã cedo aqui em Teutônia, às 6h15 da manhã a gente pegava o ônibus, deslocava até a Estrela para 7 horas mais ou menos, 7h15, 7h20 a gente estava chegando em Estrela, estudava lá no colégio. Foi até os meus 10 anos de idade, depois a gente começou a estudar aqui por Teutônia mesmo, né? Eu estudei aqui comecei estudando em Canabarro na escola cenecista, no caso, né? Depois também passei no R. Afonso Augustin, passei pelo colégio Gomes Freire de Andrade, né? E então a gente teve um estudo bastante, acabou sendo bastante dentro de Teutônia em si, né? E a gente passou bastante trabalho em si, no caso, que era bastante dificuldade naquela época, né? E após, então, no caso, a gente teve muitas amizades na época aqui até os meus 13 anos de idade, eu morava aqui em Languiru. Tinha uma amizade muito grande com a gurizada aqui de Languiru e tal. Depois, com 13 anos, eu fui morar em Canabarro, meus pais se separaram em si, e aí a gente foi morar em Canabarro. Daí uma boa parte da minha juventude em si e tudo mais foi em Canabarro, no caso. Então a gente tem amizade tanto em Languiru quanto em Canabarro. A gente fez uma amizade em todos os lugares, né? Minha juventude, então, a maior parte foi em Canabarro, né? E lá eu trabalhava em fábricas de calçados, né? Então já veio a parte da juventude em si, né? Que daí com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçados, na Calçados Schaefer, né? Trabalhava na Calçados Schaefer durante o dia, durante a noite, daí já no caso eu ia para a escola, no caso, com 13 anos, no caso, eu conseguia meio turno na Schaefer. E com 14, então, daí eu passei a estudar já de noite, então, no caso, já estudava trabalhava o tempo integral e de noite, então, estudava. E assim foi, no caso, depois trabalhei na fábrica de calçados Augustin Reicher, no caso. Quando a Augustin vendeu para o Strasburger, eu passei para Calçados Reifer, trabalhei 5 anos na Calçados Reifer, né? Lá a gente fazia de tudo, a gente trabalhava em tudo que era área. Começamos trabalhando, produzindo calçado, depois trabalhei na parte de almoxerifado, trabalhei na parte de empilhadeiras em si, né? A gente fez de tudo um pouco. E naquela época também já começou a despertar um pouco da parte de se envolver com a comunidade, porque eu fazia parte da Brigada de Fogo da Calçados Reifer, né? Que no caso é aquela parte assim que a gente fazia os combates a incêndio e tudo mais, não existia bombeiros aqui na época aquela, né? Então os bombeiros da Reifer eram que faziam os primeiros combates a incêndio em si, né? E eu fazia parte desse grupo também, no caso, né? E aí a gente foi vivendo, a gente passou por grupos de jovens, no caso, comunidade católica. Eu fui um dos fundadores do CTG Porteiras dos Pampas, né? Que eu gostava muito da tradição gaúcha, né?
Então, no caso, isso em 2 de fevereiro de 1986, eu, a falecida Varney Jung, mais o meu amigo Aldecir, tomando chimarrão, a gente começou a conversar a respeito de tradição, e aí resolvemos fundar o CTG Porteiro dos Pampas. Foi onde é que a gente começou, fez um grupo, juntou várias pessoas ali, montou o primeiro grupo em si, e aí foi onde é que a gente montou o CTG Porteiro dos Pampas, e aí depois saí da fábrica de calçados Reifer, comecei a trabalhar numa eletrônica, né? Ele me convidou para trabalhar junto com ele, eu estava trabalhando com ele, e aí naquela época, então, a gente teve momentos assim que a gente aprendeu muito em si, né? E aí depois a gente entrou para a brigada. Quando surgiu o interesse em ser policial? Bom, na verdade, o interesse por ser policial, ele acabou sendo financeiro, na verdade, né? Porque naquela época eu trabalhava ajudava o Paulo na eletrônica, eu estava aprendendo bastante a parte de eletrônica em si, mas aí a gente ganhava um salário pouco em cima disso, né? E aí na época, Cabo Fernandes, no caso, né? O Ademar Claros Fernandes, meu amigo, né? Ele chegou um dia lá na eletrônica, conversando com nós lá, ele chegou: ô guri, tu não te interessa em entrar na brigada? Eu disse: mas brigada? Tá louco? A gente tinha um pouco de aversão assim aos policiais, porque naquela época o policial era muito respeitado, era muito, né? A gente tinha um certo receio em si. Mas policial, que é isso, mano? Ele disse: não, mas tu te interessa, agora eu vou te dizer assim, o policial ficou bom o salário. O Jair Soares, na época, que era o governador, ele fez um plano de governo, agora o policial militar vai ganhar, soldado inicial vai ganhar em torno de 6 salários mínimos. Opa, aí cresceu a vontade, né? Vamos se esforçar. E aí eu cheguei em casa, até no caso, né? E comentei pra minha mãe: mãe, eu acho que eu vou entrar na brigada, vou me inscrever pra entrar na brigada. E ela disse assim: meu filho, tu que sabe, mas é arriscado, é perigoso e tudo mais. E o meu padrasto, gozando de mim, no caso, disse assim: guri, tu pra brigadiano nem vai dar pé. Eu disse assim: agora vou mostrar pra esse velho como é que quando a gente quer, a gente consegue. Aí eu me esforcei de todas as formas, né? Batalhei e fizemos o concurso em Montenegro, no caso, né? Isso foi em 1990. No dia 25 de outubro de 1990, a gente foi a Montenegro, fez os concursos, fez todas as provas e tudo mais, e tinha 50 vagas para a Polícia Militar. E eu sei que eu me esforcei tanto que eu acabei ficando em 23º na colocação, né? E aí começamos em 1990, dia 25 de outubro de 90, então foi o nosso ingresso na Brigada Militar. A gente fez o curso, no caso, dia 4 de outubro de 1991, saí formado policial militar, então trabalhei um tempo em Montenegro, ali um mês mais ou menos, e aí acabei vindo para Teutônia, no caso, né, através de um coronel que tinha lá, muito amigo nosso. Como Teutônia estava fazendo falta de policiais, ele convidou e eu acabei vindo para parar em Teutônia, no caso, né. Desde então, a tua área de atuação sempre foi aqui na nossa região de Teutônia. Eu trabalhei em Teutônia de 91, então, né, até 2007. Em 2007, no caso, por alguns problemas que teve, no caso, algumas sindicâncias que a gente respondeu, um acidente de trânsito, uma coisa assim, eu acabei tirando um tempo de serviço em Estrela, trabalhei até 2011 em Estrela, né? Em 2011 eu retornei para Teutônia, né? Quando foi comprovado que a gente não tinha nada a ver com o acidente, que era, né, tudo coisas que acontecem em si, no dia a dia em si, e acabei voltando para Teutônia, então, né, e daí de 2011 a 2016, então, foi quando eu entrei para a reserva da Brigada Militar. Todo esse tempo, no caso, a gente teve aqui na região, então, né. Carlos, como você disse, a sua mãe ficou receosa, afinal, é uma profissão que envolve muitos riscos, e nesse sentido, conta pra gente alguma situação que você passou que talvez você considere a mais arriscada ou aquela mais marcante? Bom, uma das mais arriscadas, então foi 1995, dia 5 de janeiro de 1995. Naquela época, a Teutônia não tinha grande coisa de efetivo, viaturas em si. A melhor viatura que nós tínhamos naquela época era um Fiat Uno, ano 87, né? Eram duas viaturas que a gente tinha, um Fusquinha, ano 82, e um Fiat Uno 87, então, né? E o efetivo era pouco. E nós não tínhamos, naquela época, colete à prova de bala e tal. Pra te ter uma ideia, aquele dia que eu estava de serviço, era 5 de janeiro, eu estava de serviço, eu estava a pé no bairro Canabarro, né? Armado com um potente revólver calibre 38, 6 munições, né? E a coragem, né?
e uma radiocomunicador que às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E eu estava de serviço lá, e aí daqui a pouco eu recebi pelo rádio, no caso ouvi pelo rádio, assalto no Banco Bradesco em Canabarro, e eu estava próximo a umas 2 quadras do local. E eu disse, não, mas não pode ser, eu tô visualizando aqui, não tô vendo nada. E eu saí para verificar, né, chegar mais perto para verificar, mas os caras já tinham acabado de assaltar. Antes de eu chegar naquela esquina, eles tinham assaltado e tinham retornado, né? Eles retornaram e assaltaram, daí eles tinham assaltado o Bradesco, retornaram pela rua Dom Pedro II, que naquela época era mão única, e recém tinha sido inaugurado o viaduto ali sobre a via férrea, onde é que é a próxima antiga Calçados Blip, né? Retornaram por ali, voltaram e assaltaram então fizeram um segundo assalto a banco, que era no Banco Banrisul, que era onde é hoje o prédio da Capatazia em Canabarro, né? Ali tinha uma loja, um posto do Banco Banrisul, o Bradesco, Banrisul. Eles tinham assaltado o Bradesco e voltaram a assaltar o Banrisul. E nesse meio tempo eu cheguei ao Bradesco e eu estava lá, né? Coletando dados do assalto e tudo mais. Quando eu vi, eu retornei pra rua e vinha retornando os caras. Na verdade, eles estavam entre 12 elementos, na verdade, eram 3 carros, eram um Santana, que era um carro forte na época, um Monza e um Gol, né? O Gol já tinha ido embora na frente para fazer o batedor, para pegar outros veículos de fuga, né? E os outros 2 então voltaram e assaltaram aquele outro banco. E quando eles estavam retornando, se depararam comigo, frente ao banco. E, poxa, aquele momento, o que eu vou fazer, né? Tinha várias pessoas na rua e tal. Como que eu vou trocar tiro? Mas só que os caras começaram a atirar contra a minha pessoa. E eu não tive o que fazer. Eu me lembrei, bom, eu tô morto, mas vou levar algum deles comigo. Trocamos tiro, né? E eu acabei sendo baleado naquele assalto, né? Aquele assalto eu acabei sendo baleado, no caso, porque eu visualizei o carro da frente, comecei a trocar tiro com o carro da frente e não me lembrei do segundo carro que vinha atrás dando cobertura, que era um Monza, e os caras do Monza que me acertaram, no caso, né? Então, cada vez eu fui baleado na coxa, então até me lembro hoje em dia ainda do Dr. Nelson, na época, que foi quem me atendeu no hospital em Canabarro, era o Hospital Redentor. Ainda ele disse assim, rapazinho, tu tá vivo por questão de 10 milímetros, se tivesse pegado tua femoral, tu tinha morrido. Então Deus, naquele momento, tava junto comigo, né, me protegeu, me resguardou bastante. O que te motiva? O que me motiva? Hoje em dia o que me motiva é tentar fazer o bem ao próximo, porque eu sou muito ligado às coisas de Deus. Eu tenho muito Deus como o meu bem maior em si. E eu penso muito assim que eu tenho uma fé que essa vida aqui é uma coisa passageira e que a gente vai fazer, né? A gente vai ter uma vida melhor, porque eu acho que esse corpo aqui passa, mas existe algo maior que a nossa alma, e essa nossa alma deve ir para algum lugar que seja um paraíso junto a Deus. E então o que diz a Bíblia em si é que a gente deve fazer o bem, como pregava Jesus Cristo, né? Que a gente deve fazer sempre o melhor pelo nosso próximo e tentar ganhar almas para Deus. E o que me motiva hoje em dia é isso, tentar fazer o melhor para as pessoas, para o bem de todos em si. E às vezes a gente até é taxado, mas tu é bobo e tal, mas eu prefiro ser um bobo na luz de Deus do que ser um esperto nas trevas. Quem te inspira? Quem me inspira é Jesus Cristo que me inspira. É Jesus Cristo que deu a vida por nós na cruz, né? Então esse me inspira a fazer o bem sempre. Carlos, e esse ano então você assume um novo desafio na sua vida, que é ser o diretor de trânsito aqui do município. Pois é. Bom, a gente teve uma certa experiência durante esses longos anos na Brigada, foram 27 anos ao total na Brigada, né? 26, 27 anos na Brigada. E durante todo esse tempo a gente sempre, a gente teve muito aperfeiçoamento. Eu agradeço muito tudo que eu aprendi em si, muito que eu aprendi foi com a Brigada Militar, dentro da Brigada Militar. Muitos cursos que eu fiz foi dentro da Brigada Militar. Curso de gerenciamento de risco, uso progressivo de força, desempenho em trânsito, técnicas em trânsito, tudo em si eu aprendi na Brigada Militar. E a gente cobrava muito em si, né? Na Brigada a gente tinha que cobrar a lei. E agora então a gente está ajudando a fazer leis e fazer as sinalizações de trânsito e tentar fazer um trânsito seguro, né? Agradeço muito ao professor Fornec, nosso prefeito, que ele confiou a mim esse cargo, né? Acreditando no conhecimento que a gente tem. E o desafio bastante grande porque assim, sabe que as leis muitas vezes mudam
cada vez vai surgindo leis novas, vai surgindo modificações em si, então a gente tem que estar muito se atualizando, né? E como eu tinha ficado de 2016 até agora fora do contexto direto de policiamento em si, muita coisa eu estou procurando me aperfeiçoar. Eu estou indo buscar muito no Código de Trânsito, estou procurando buscar muito no Google em si, no caso, que é um grande professor Google, né? Muita coisa a gente busca lá. Então a gente vai procurando cada vez se aperfeiçoar mais em si, né, para poder produzir um trânsito de segurança em si e fazer o melhor para a segurança do nosso povo, né? Carlos, falando agora novamente na família, a família sempre apoiou a questão de ser policial, agora também estar envolvido de certa forma com a política, nos desafios do cargo novo? Pois é, esta parte no caso da política é uma parte até bem curiosa, né? E, isso em 2016 eu concorri até a vereador, né? E naquela época a minha família disse, não vai porque tu vai te decepcionar e tal. Mas eu quero experimentar, vamos experimentar no caso, né? E até eu concorri, naquela época eu concorri achando que de repente fizesse uma boa votação e tal, mas eu também não me empenhei muito na minha campanha e aí teve uma decepção, porque a minha votação foi bastante baixa, foi 95 votos aquela vez em si, né? Mas foi relaxamento meu, eu poderia ter me esforçado mais e não me esforcei. E aí o pessoal disse, não te envolve mais com isso e tal. Daí eu disse, não, mas eu quero me envolver. Quando surgiu a campanha agora em 2020, né? O pessoal disse, não vai te envolver com a política novamente. Eu disse, não, eu quero me envolver porque eu acredito muito nos projetos do professor Fornec e da Aline e eu quero me envolver, E aí, eu disse, mas tu vai te decepcionar? Não, não vou me decepcionar, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. E aí foi um dia que a gente se envolveu, no caso, né? A família tava assim meio receiosa e tal, mas foi me apoiando. Graças a Deus, assim, nunca disseram assim, não faz porque nós não queremos e tal. Eles é complicado, quem sabe tu vai te machucar, mas assim, sempre no fim das contas a família, tu sabe que sempre, quando tu vai fazer uma coisa, eles acabam abraçando e grudam junto no caso, né? Então tivemos um bom êxito aí no caso, agora estamos esperando muito da administração do professor Fornec, no caso, e da Aline, né? A gente acredita muito no potencial deles, né? E a gente tá junto então para tentar fazer o melhor em si. E como que a gente tem procurado fazer? No meu serviço, por exemplo, na parte do trânsito, eu tenho procurado atender sempre as demandas, conforme vão chegando, a gente não deixar acumular. Conforme a demanda chega, a gente já vai tentando resolver. E outras coisas que já estavam mais atrasadas, mais para trás, a gente vai fazendo conforme vai dando. Mas o que vai chegando novo, a gente vai logo tentando fazer para não deixar nada para trás e logo a gente poder estar com o trânsito todo ele em dia. Porque tem bastante coisas para colocar, né? Como eu comentei há pouco, né? Muitas vezes tem normas que vão mudando e aí tu vai ter que mudar alguma coisa de sinalização, alguma coisa tu tem que mudar, né? Carlos, qual conselho você deixa para quem está nos ouvindo agora? Afinal, o nome do programa é Espaço Empreender. Qual conselho você deixa para o nosso ouvinte? Bom, eu vou tentar puxar a brasa pro meu assado, a parte do trânsito, né? Bom, eu vou pedir então, primeiramente vou pedir para todas as pessoas que usam o trânsito, motoristas, vamos mais devagar, vamos dar esse respeito à vida, porque já nesse primeiro momento que a gente tem aqui no caso, agora em 2021, nós já tivemos até acidente fatal em Teutônia, né? Onde é que foi ceifado vidas. Lógico que a perícia que vai constatar o que houve e que não houve, né? Mas a gente tem assim uma certa visão do que possa ter acontecido. Muitas vezes é por um excesso de velocidade, no caso, né? Então, muitos acidentes acontecem por uma distração, por um excesso de velocidade. 95% é falha humana, sempre. Então temos que tentar corrigir as nossas falhas humanas. Se a gente conseguir conduzir um veículo com mais calma, com mais paciência, a gente consegue evitar muitas vezes acidentes, né? Ou se tu está pelo menos dentro de uma velocidade que seja compatível com a via, por exemplo, onde é 40 km por hora, se tu estiver andando a 40 km por hora, tu sofrer um acidente, ele não vai ser tão grave, ele não vai causar uma lesão tão grave em si, né? Se causar uma lesão não vai ser tão grave, né? Vai ser apenas danos em si. E danos materiais tu sabe que a gente recupera. Agora uma vida a gente nunca recupera, né?
E o que eu, na vida pessoal, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que nunca desistam dos seus sonhos. Lutem. Se você tem um projeto na sua vida, faça-o acontecer. Não espere, não vá atrás das pessoas que digam: você não é capaz, você não tem condições. Você é que sabe o que está dentro de você. É que nem eu comentei aquele momento que o meu padrasto tinha dito assim: tu não vai chegar, brigadiano, tu nunca vai chegar lá. Não, a gente tem que se desafiar e mostrar que a gente é capaz, que a gente tem condições. Carlos, muito obrigada pela tua participação e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço o espaço e fica um abraço. E lembre-se, não desista nunca, lute sempre. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Carlos Peixoto, diretor de Trânsito de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.